que eles vivem. É isso, né? As pessoas querem ter ali o Estado de alguma forma, né? Mesmo que seja dessa maneira violenta, né? E deixando tantos mortos. Agora, outro ponto, Renato, é o que os governantes vão fazer com esses números, né? Porque as pesquisas, elas ajudam aí, né? Em termos não só de estratégia de comunicação, mas também de ações práticas. O governo do Rio de Janeiro toma isso quase como um aval da população. Não, se a população está aprovando, vamos seguir com essa mesma metodologia de confronto, de guerra nos morros, né? Para tentar aí diminuir esse problema que a gente já discutiu aqui e, enfim, tem plena certeza de que só esse tipo de ação não vai acabar com o crime organizado, né? É preciso inteligência, é preciso uma forma aí de desmantelar essas estruturas econômicas do crime organizado. Por sua vez, a gente tem também o governo federal e a própria esquerda olhando com certa atenção, né? Argumentando, olha, a gente realmente não pode ficar só com esse discurso sociológico, a gente precisa de ações mais efetivas, precisa mostrar que a segurança pública é uma preocupação do governo e que a gente está atuando, né? Tanto que o exemplo da operação contra o PCC em São Paulo é toda hora aí trazida, né, por nomes do governo e também da esquerda. Na sua opinião, como é que você avalia que esses números precisam ser interpretados e usados pelo poder público, claro, para atender, né, esse desejo da população de mais segurança, mas também de não cair aí num certo populismo, digamos assim, e continuar com ações que podem levar ainda mais medo e terror à sociedade? Isso é massa. Tem outra pergunta nessa pesquisa, que é sobre quem é o responsável pela segurança. Aquela pergunta que se faz sempre, se é quem é o principal responsável, se é o governo federal, o governo estadual, ou os governos das prefeituras, os governos municipais, ou se são os três juntos. Aí tem uma diferença muito grande entre os moradores de favela e as pessoas que não são moradores de favela. Entre os que não são moradores de favela, cerca de 37% disseram que são os três responsáveis. Quando passou para os moradores de favela, esse número subiu, não foi pouco não, foi muito. Passou para 66%, eu acho, e disseram que são os três. O que é que isso... E a gente sabe que, assim, digamos, o principal responsável que você vê na rua, direto na questão da violência, que tem a polícia militar, a polícia civil, são os estados. Então, por que os moradores de favela, a maioria disseram que são os três entes? É exatamente pela essa ausência do Estado que é sentido. O morador de favela vê que a questão da segurança não é só a polícia, botar a polícia aqui em cima, não. Se tivesse outras questões de presença do Estado, que são responsáveis de prefeitura, do Estado e do governo federal, a violência poderia diminuir, a segurança iria aumentar. E o que é que os governos aí vão fazer? Os governos do Rio de Janeiro, a gente já está vendo aí que ele está indo. Também outros governadores tiveram quase uma frente aí de governadores da direita que estão dando apoio ao Cláudio Castro, vão dizer que, olha, o caminho é esse daqui. O caminho são operações desse tipo. E a gente sabe que operações desse tipo podem até ter um efeito, digamos assim, imediato ali, mas não resolvem de forma alguma a questão da violência. A questão da violência é uma coisa complexa e não tem aquela coisa. Eles estão querendo vender uma solução fácil por uma questão que é muito complexa. Então, os moradores, não nos enganemos, eles sabem disso, eles têm noção disso daí. Pelas próprias perguntas aí da pesquisa, aquela que você falou sobre a questão de se há intenção política nessa ação, eles têm noção disso daí. Então, não adianta, eles vão fazer isso daí numa questão populista, e por outro aspecto. Quando fazem esse tipo de operação, eles provocam a reação do campo progressista, que acaba tendo, de certa forma, condenar isso daí. Então, eles aproveitam vão aproveitar, com certeza, para criar uma identidade, você é de esquerda, você defende bandido. Está vendo aqui? Eu estou fazendo isso daqui e você está sendo contra. Você está defendendo bandido. Uma coisa, fica reduzindo a coisa simplista para tentar... inclusive, ganho eleitoral mesmo. Isso é a criação já do discurso para a campanha de 2026. E o que é que eu acho, assim, que é que os governantes progressistas, ou não, os governantes que não são dessa extrema, não se alinham com essa extrema-direita, desde de centro e tudo, deveriam fazer? Primeira coisa é não negar de jeito nenhum o problema da violência. Existe esse problema,
A gente sabe o que é que acontece dentro dos territórios, esse viver sob o domínio das facções. Então, as pessoas têm direito a ter segurança, têm direito a reivindicar a segurança, e quem tem que dar essa segurança é a ação do Estado, é a ação do governo federal, é a ação do governo da prefeitura. Mas como? Isso é só repressão? É só colocar a polícia lá dentro? Não, mas isso também tem que ser feito. Não dessa forma tão violenta como foi feita, tem que ser uma coisa muito mais planejada, com inteligência, mas tem que ser feita a repressão. Isso daí não dá para também negar isso. Mas só a repressão também não vai resolver nada, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. O que tem que haver é uma presença conjunta do Estado, das prefeituras, do governo federal, dentro dessas comunidades. Porque há outra coisa que você fala, violência, aquela pergunta, vocês viram a ação de violência, vocês viram algum crime? A maioria de 70 e tantos por cento viram que não. Mas também por quê isso daí? Porque a violência não é igual, a violência é desigual. Vou pegar aqui em Fortaleza. No Meireles, aqui, acontece, você não vê um assalto, rarissimamente, você até pelo DH, né? O DH daqui é de Oslo. Ao mesmo tempo que você vai para os grandes conjuntos da Zona Sul, Euclides, Pacatuba e outros, a violência é uma coisa cotidiana nas comunidades. Então, são duas realidades bem diferentes. Dentro dessas comunidades também existem outras realidades. Tudo é diferente. Então, a primeira coisa seria escutar os moradores, saber o que é que eles precisam, o que é que eles demandam. Também não é só chegar aqui, vou fazer aqui várias ações aqui da prefeitura e do Estado. Primeiro é preciso escutar as pessoas, saber o que é que elas demandam, o que é que elas mais precisam, e ter também, não ações pontuais, uma ocupação permanente desses locais, principalmente, que são mais carentes, que são exatamente os que sofrem mais com a violência. Então, essas ações de forma permanente, contínua, é que irão, ao médio e mais longo prazo, poder reduzir essa questão da ocupação dos territórios pelas facções. E, claro, também a repressão, que tem que ser feita logo, há essa demanda. Não dá para negar isso daí, não dá para ficar também só dizendo que é a questão de desigualdade. É sim questão de desigualdade, a gente sabe isso, mas não podemos só, a partir desse discurso, não ter uma ação mais imediata. É isso, são muitos os desafios para os governantes, inclusive o próprio